A rotina de escândalos é semanal. Desta vez, a imprensa denuncia que o governo do PT paga mais caro do que os municípios pelos remédios do programa Farmácia Popular. O senador Álvaro Dias quer ouvir o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós vamos apresentar um requerimento de informações para que o ministro dê explicações ao Senado Federal e à sociedade brasileira. Não se admite essa distorção de preços. Preços que são praticados por uns são diferentes dos preços praticados pelo Ministério. A elevação dos custos na aquisição de medicamentos faz com que as pessoas fiquem autorizadas à suspeição. Depois dos depoimentos dos procuradores Daniel Rezende e Léa Batista, o líder do PSDB disse que a CPI do Cachoeira deve avançar em suas investigações para descobrir os destinatários dos 413 milhões de reais transferidos pela Delta a empresas de fachada. O que nós descobrimos é muito grave. Já são mais de 413 milhões de reais que foram transferidos supostamente para pagamento de propina. O pagamento pelo exercício do tráfico de influência, superfaturamento de obras, contratos generosos celebrados com a Delta. São 18 empresas laranjas que já receberam mais de 413 milhões de reais sem prestarem serviços, sem venderem equipamentos e sem realizarem obras. Isso é muito grave. Ou nós quebramos o sigilo bancário destas empresas, ou nos tornaremos coniventes. Na quarta-feira, na sessão da CPI, em que 2 depoentes permaneceram em silêncio, o líder tucano no Senado voltou a cobrar da direção da comissão que sejam votados os requerimentos de quebra de sigilo bancário e fiscal de 12 empresas laranjas do esquema Delta Cachoeira. Isso é um absurdo. Nós temos 18 empresas laranjas. Apenas 6 tiveram sigilos quebrados pela CPI, coincidentemente, todas de Goiás. Mas Delta tinha representantes em várias regiões do país. Empresas laranjas instaladas em várias regiões do país. E nós solicitamos hoje a quebra de sigilo de 12 delas, para que possamos completar o trabalho de investigação. Os recursos foram repassados para 18 empresas laranjas, e não apenas as de Goiás. Não se justifica investigar parte da corrupção. É preciso enfrentar a amplitude desse esquema de corrupção que avançou sobre o poder público no país. O líder também comentou o relatório da ONU, mostrando que o Brasil é o 4º país mais desigual da América Latina na distribuição de renda. São 37 milhões de brasileiros na linha da pobreza. Apenas 4 nações da América Latina têm desigualdade maior do que a que temos no Brasil. Então é um cenário de desigualdades gritantes. É preciso reverter essa expectativa de desigualdade que há no Brasil com reformas para proporcionar melhor distribuição de renda entre os brasileiros. Documentos da CPI do Cachoeira comprovam que o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, pagou R$ 7.500 para o policial militar João Dias Ferreira, na mesma época em que o PM ameaçava delatar um esquema de desvio de recursos em convênios do Ministério do Esporte, quando o órgão era comandado por Agnello, entre os anos de 2003 e 2006. O repasse desses recursos coincide com o período em que João Dias ameaçava denunciar o governador. Então há a hipótese aí de compra de testemunha. Cabe uma representação criminal com base no Código Penal junto ao Ministério Público Federal por compra de testemunha.